Qual a chance de Ramon Dias ser demitido no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz a resposta e fala também: Memphis Depay e Gustavo Henrique brigaram no vestiário do Corinthians depois da derrota para o Barcelona? Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história, isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Pedro Raul, que não ia bem no Corinthians, marcou nessa quinta-feira seu segundo gol em 2 jogos com a camisa do Ceará. Foi dele o gol da vitória por 1-0 contra o América de Natal em partida da Copa do Nordeste. Tem aqui 2 jogos, 2 gols e uma assistência com a camisa do vovô. Quero falar agora sobre o Corinthians. E a informação sobre uma treta entre Gustavo Henrique e Memphis Depay. A informação foi publicada pelo blog do Paulinho, que diz ter apurado, depois do jogo, derrota por 3-0 contra o Barcelona em Guayaquil, o holandês chegou a atirar uma cadeira no zagueiro em meio à discussão. Fabinho Soldado, como diretor executivo de futebol, tentou apartar a briga e acabou recebendo um tapa em meio ao caos que se instalou. Houve 3 pessoas diferentes, 2 delas ligadas à diretoria, asseguram que não sabem de nada. Uma terceira, de oposição, afirma que de fato existiu uma confusão com o Memphis Depay. Mas, porém, contudo e todavia, vale a lembrança de que brigas, discussões e situações mais acaloradas dentro de um vestiário são absolutamente comuns. Então, se de fato isso aconteceu, não acho que seja o fim do mundo. Talvez vontade de vencer ou algo do gênero. Você se importa? Imagina que isso possa quebrar o vestiário? Está preocupado com a situação? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só para completar, queria destacar uma nota emitida pela Gaviões da Fiel. É inaceitável a postura do time ontem. Foi mais uma atuação vergonhosa. Time perdido e sem alma. Treinador chega de testes. A temporada começou há 3 meses e os problemas não foram corrigidos. A nota da Gaviões termina da seguinte maneira: reconhecemos os esforços para evitar o rebaixamento, mas o passado não ganha jogo. A fiel torcida exige um time à altura da nossa história. Quarta-feira vão correr 2 vezes mais, já que o futebol ficou no Brasil durante os 90 minutos. O apoio não faltará, mas queremos sangue nos olhos e muita luta para buscar a classificação. O Corinthians não é brincadeira. E você? Como é que vê toda essa questão envolvendo derrota por 3-0 no Equador? O Timão ainda tem chance de passar a fase de grupos da Libertadores? Usa o espaço para comentário para opinar. Se não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. No Paulo Vinícius, boa noite, Nicola. Ramon Dias pode ser demitido ou não? Paulão, sem enrolação, tá? Não há chance de demissão. É que não há chance de demissão. Assim, vamos lá, vamos por partes. A pressão em cima do Ramon Dias, depois da derrota por 3-0, é grande. Sobre Ramon Dias, a pressão não é grande no Ramon, a pressão é enorme no Augusto. A derrota por 3-0 foi muito mal avaliada e o pessoal está bem frustrado e pressionando o Augusto para uma demissão. Não acho que faz nenhum sentido trocar antes do jogo contra o Santos, isso está completamente descartado. O que se especula é que, se cair para o Santos, ele ainda vai ter a oportunidade de jogar contra o Barcelona na quarta-feira. Agora, se cair nos 2 jogos, aí é natural que ele seja demitido. E o nome para substituí-lo já está escolhido. Resta saber se esse nome vai aceitar. O nome é do Tite e ao longo do programa eu trago mais detalhes, tá bom? E da Nicola, que história é essa de briga no vestiário do Corinthians? Abraço. Bora falar um pouquinho sobre esse tema que é super importante. O blog do Paulinho trouxe nessa quinta-feira a informação de que o pau quebrou depois da derrota do Corinthians por 3-0 para o Barcelona em Guayaquil. Com direito a um Memphis jogando uma cadeira no Gustavo Henrique, com o pessoal se batendo e o Fabinho Soldado tentando interceder e tomando um tapa no meio da confusão, enfim. Comecei a ligar para Deus e o mundo. Uma pessoa de oposição, que hoje não tem cargo dentro do Corinthians, assegurou que é verdade. Mas aí a gente precisa ponderar em que pé dá para avaliar essa circunstância. Entrei em contato com 2 pessoas próximas ao Augusto. As 2 pessoas se recusaram a responder. Já uma terceira, mais próxima de um dos atletas citados, confirmou uma discussão forte entre os jogadores. Mas garante que essa discussão não envolveu apenas o Memphis Depay e o Gustavo Henrique. Foi uma confusão com vários atletas chateados, irritados com o desempenho do time, com o resultado de 3-0. Foi uma discussão
acalorada, mas segundo essa pessoa, sem briga, sem soco e sem cadeirada, tá? Então, tô trazendo todos os lados que eu consegui apurar até agora. Não é a primeira vez que há briga em vestiário, ainda que não seja uma briga com soco, mas uma briga na base da discussão e tal. Isso acontece com enorme frequência em praticamente todos os times de futebol. Numa das fontes que eu ouvi até falou assim, cara, se aconteceu é até bom, porque esse time estava muito, muito bonzinho. Vários times no Corinthians super campeões tinham várias quebras de pau, porque os caras se cobravam e queriam o melhor para o time. Enfim, o jogo de domingo, a partir do episódio da derrota e dessa confusão pós-jogo, que é oficial, a confusão existiu, o jogo de domingo passa a ter um papel super importante. Se classificar contra o Santos é fundamental para manutenção do Corinthians na busca pelo sonho do fim do jejum. O Corinthians não ganha título desde 2019, e também para garantir a sobrevivência do técnico e de vários outros jogadores. O Laércio Abreu, Nicola, se o Corinthians for eliminado, é domingo, tá? E quarta até o Augusto Melo cai. O Laércio tá lembrando de uma coisa importante, né? Eu tava dizendo agora há pouco que se o Corinthians for eliminado pelo Santos e cair na quarta-feira para o Barcelona, o técnico Ramon Dias cai. E ele tá lembrando que aí vai ficar complicado, né? Paulo Garcia tá pedindo para falar sobre o Memphis. Deixa eu falar só mais uma sobre o Memphis. Em meio a todas as especulações que surgiram ao longo do dia, entre elas por causa dessa briga do Memphis com o Gustavo Henrique, a discussão existiu. O que eu não consigo cravar ainda é se teve soco, cadeirada, esse tipo de coisa. Teve muita gente falando em incômodo do elenco para com o Memphis. E aí uma dessas minhas fontes que eu conversei hoje, a pessoa falou, Nicola, eu não consigo ver isso. O Memphis, apesar da dificuldade com a língua, tem uma relação boa com todo mundo, é um dos caras que mais dá exemplo, porque tá quase sempre o primeiro a chegar e um dos últimos a ir embora, sempre faz um trabalho a mais de fisioterapia. Então, se existem regalias contratuais, não são regalias que são vistas no dia a dia. O problema é quando o cara chega por último e vai embora primeiro, quando o cara comete equívocos e erros de disciplina e esses erros são ignorados, não tem multa, esse tipo de coisa. Com o Memphis, segundo essa pessoa em quem eu confio bastante, não tem nada, tá? Bora fechar o vídeo para falar sobre Ramon Dias. O técnico do Corinthians corre risco de demissão. Posso assegurar que é uma pressão gigante, como nunca antes vista, em cima do presidente Augusto Melo, especialmente depois da derrota por 3-0 para o Barcelona em Guayaquil e da notícia de uma briga grande entre atletas no vestiário pós-partida. A discussão aconteceu, ânimos ficaram acalorados, Memphis Depay, Gustavo Henrique, entre outros, Mateuzinho e Matheus Bidon também bateram boca. E essa não foi a primeira vez que houve um clima pesado no vestiário depois de um jogo. Isso tem se tornado constante e aumenta a pressão pela demissão do técnico Ramon Dias. A avaliação dentro do Corinthians é de que o treinador argentino não tem peso para evitar esse tipo de problema. Mas o que o Augusto tem afirmado para pessoas próximas é que não demitirá o Ramon Dias, mesmo em caso de eliminação para o Santos nesse domingo na Neoquímica Arena. A ideia do Augusto é que o treinador fique pelo menos até o jogo da volta contra o Barcelona na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena. A única possibilidade de alteração desse plano é em caso de eliminação para o Santos com outra derrota vexatória, um 3-0, 4-0 ou algo do gênero na Neoquímica Arena, ficaria sem clima para que o argentino, que salvou o Corinthians do rebaixamento no ano passado, permanecesse pelo menos até o jogo decisivo contra o Barcelona. Então, o projeto do Timão é manter o Ramon até o confronto contra o Barcelona. Em caso de eliminações para Santos e Barcelona, aí certamente ele será demitido e a busca por um treinador novo já tem sondagens e especulações. O Tite é o nome mais badalado dentro do Corinthians. Há muita gente que defende a contratação de alguém que foi extremamente vitorioso no Parque São Jorge. Embora o Tite tenha queimado seu filme com parte dos corintianos em 2023, quando recusou 4 convites para treinar o Timão. Na oportunidade ele dizia que havia tirado o ano sabático e que não trabalharia. Pouco tempo depois ele assumiu o Flamengo. Outra alternativa no Corinthians, Renato Gaúcho. Esse nome é defendido por uma ala menor dentro da diretoria, mas também tem seus defensores. O que se sabe é que o Ramon Dias comanda os trabalhos até o confronto de domingo contra o Santos, jogo que vale demais, vitória
no tempo normal classifica o vencedor, em caso de empate, decisão nos pênaltis. Se você tem palpite sobre o futuro do Ramon Dias, Corinthians vai à final do Campeonato Paulista, o Timão tem chance de virar contra o Barcelona, usa o espaço para comentário, registra suas opiniões, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta mais tarde, tchau! Família, ficamos aqui com um giro de notícias do maior clube do Brasil. Agora a gente tá falando do Corinthians. Se você gostou do conteúdo, chega aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. É muito importante a sua participação. Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Segue pra mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima e vamos que vamos.